Bom dia, boa tarde, boa madrugada, tudo bem, meus queridos amores? Vamos lá, começando a nossa aula especial sobre direito constitucional, aqui diretamente dos estudos do LAC Concursos aqui na capital do Mato Grosso. Hoje vamos trabalhar direitos individuais e coletivos, vamos continuar essa epopeia de estudarmos o artigo 5º da Constituição. Na aula passada nós entramos já nos incisos do artigo 5º, trabalhamos no inciso 1º e fomos até o inciso 11. Hoje vamos continuar a nossa epopeia, nossa batalha no inciso do artigo 5º e vamos trabalhar do inciso 12 até o 31, beleza? Preparados? Fecha o Facebook aí, pega o celular, coloca lá no banheiro, põe lá no quarto, lá, pega a sua Constituição, abre ela, desliga tudo e vem comigo. Vamos lá. Vamos fechar. Eu fiz uma forma aqui para a gente vai fechar todos os conteúdos, não tem como você errar as questões. Viu? Mesmo se você quiser errar, você vai acertar. Beleza? Vou falar sobre sigilo das correspondências. Vamos lá. Começa assim. Inciso 12 da Constituição fala da seguinte forma: é inviolável o sigilo da correspondência. Quando eu falo correspondência aqui, estou falando lato sensu, viu, gente? A correspondência é o gênero que tem várias espécies, ok? A correspondência propriamente dita, que a gente vai chamar de epistolar ou carta, né? E das comunicações telegráficas. Professor, telégrafo? Pois é que na época de 88, na década de 80, ainda existia o telégrafo. Tem muita gente que nem sabe o que é o telégrafo, mas tudo bem, beleza, eu vi no livro de história, ok? Eu também não cheguei a conhecer o telégrafo, beleza? Mas a nossa Constituição, ela foi, como é dogmática, o que estava naquele momento era aquilo e ele colocou proteção às comunicações telegráficas, ok? Vírgula, de dados, vamos falar sobre isso. Os dados propriamente ditos aqui é a comunicação de dados que a gente vai proteger. Dados, por exemplo, uma conta minha na Vivo lá, a polícia pode ter acesso. A minha é uma viagem no CVC, a polícia pode ter acesso, sem precisar do juiz. Agora a gente vai falar sobre isso, ok? Dados e das comunicações telefônicas. Vamos lá então. Então eu tenho comunicação telefônica, eu tenho comunicação telegráfica, eu tenho comunicação de dados e eu tenho comunicação das correspondências, ok? Eu tenho, então, 1, 2, 3, 4 comunicações, ok? E aí, a nossa Constituição, inciso 12, fala assim, ó, não são absolutas. Se você fosse ler aqui, pensava, bom, é absoluto, professor, é inviolável, nenhuma delas pode ser quebrada, né? O antônimo da inviolabilidade é a quebra, né? A violabilidade do sigilo das comunicações ou da correspondências. E a Constituição fala assim, ó, tudo é inviolável, salvo no último caso. Quando ele fala último caso, ele está falando do quê? Das telefônicas, ok? O último caso das telefônicas. No último caso, por ordem judicial. Opa! Ordem judicial. A Constituição não fala ordem policial. Lembra disso? Não existe também no artigo 5º tem ordem. Não, a Constituição não tem ordem policial, né? A autorização de ordem policial. Não vai ter isso, porque a nossa Constituição é dogmática, lembra disso? A gente veio num período nebuloso de ditadura militar. Então, a força policial perdeu força mesmo com a Constituição. A ideia é poder passar para o poder judiciário, para o juiz neutro ele decidir, ok? Ordem judicial. Se falou na prova ordem administrativa, tá o quê? Errado. Continua. Nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. Ou seja, tem que ter uma lei para estabelecer a possibilidade da quebra da comunicação telefônica. Ele está falando a referência só essa daqui, no último caso. Ok? Se não tiver lei, professor, aí não tem como. A gente vai falar sobre isso. Existe uma lei que se chama Lei de Interceptação Telefônica. Antes da lei, era proibido realizar interceptação telefônica. Beleza? Agora a gente vai falar sobre isso. Para fins de investigação criminal, não falou civil, cuidado, civil ou criminal, não, só criminal. Ou instrução processual, o quê? Penal. Não é civil, trabalhista, eleitoral. Então, vamos fechar? Regra. As comunicações da correspondência, comunicação telegráfica de dados e telefônica são invioláveis, salvo no último caso, leia-se telefônica. Por autorização de quem? Judicial. Em qualquer hipótese? Não. Da que a lei estabelecer. Para fins de quê? Qualquer espécie de investigação? Não. Tem que ser criminal, conectivo alternativo ou
ação penal, lá no processo na justiça. Instituição processual civil, trabalhista, eleitoral? Não. Penal. Ok? Então, com essa leitura do inciso 12, essa leitura rasa, dá para entender que o único das inviolabilidades de correspondência, a única espécie que é possível a quebra é a telefônica. E tem que ter nessas condições que eu acabei de para você. Acabei de ler. Judicial, lei estabelecer, investigação criminal e instrução processual penal. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, já lhe adianto, o Supremo, ele olhou para o inciso 12 e pensou, falou, pera lá, mas eu acho que dá para fazer a quebra do sigilo de correspondência. Eu acho que dá para fazer a quebra do sigilo de dados. Entendeu? E o Supremo, quando ele faz isso, ele pensa, ele interpreta esse inciso de uma outra forma, ampliando ele ou restringindo, mas sem mudar o texto legal, eles chamam isso de mutação constitucional. Mutação constitucional, que é uma forma de mudar a Constituição de forma informalmente, quer dizer, sem mudar a letra da Constituição. Ok? Então, o Supremo hoje tem o entendimento que todas essas outras espécies também podem ser quebradas. Também podem ser quebradas. Mas só a telefônica tem esse tratamento especial. Quer dizer que eu posso ter o sigilo da correspondência quebrado em uma situação de um preso que manda uma carta, que na carta ele está comunicando com outros criminosos fora, e o diretor vai lá e pega. Pode ser quebrado esse sigilo da correspondência dele? Pode, não vamos falar sobre isso. Pode. Então a questão é essa. Os dados da minha conta bancária, que nós dá a comunicação de dados, pode ser quebrada por ordem judicial? Pode. Está entendendo? Então quer dizer que hoje, todas essas hipóteses podem ser quebradas, mas a policial, aliás, a interceptação telefônica mantém-se esses requisitos. Ok? Então eu posso ter um sigilo da correspondência quebrado, um processo civil? Pode. E telefônica? Não, só criminal. Investigação criminal e processo penal. Só com o inciso 12 e com essa minha informação que eu te disse, a gente consegue resolver várias questões. Vamos fazer isso? Ok? Vamos fazer questão? Vamos fazer questão. Primeira questão, deixa eu apagar aqui o quadro. Isso aí, espero que você esteja feliz. Tem que estar feliz, está podendo estudar nesse país, meu Deus, de tantas pessoas que não têm oportunidade. Você está aqui, estudando na sua casa, com uma internet aí meia mega, mas está conseguindo estudar, né? Isso aí, gente, força, força. Aí no silêncio, aí que vem a sua aprovação. Vamos lá. Vamos lá. Primeira questão. Pedro, servidor público estadual, é suspeito de praticar ilícitos penais. Beleza, me deu uma dica, penal. O Ministério Público, no curso das investigações criminais, investigação criminal. Eu vou grifar, ué. Estou na prova, estou fazendo prova, investigação criminal. É a palavra-chave. Que eu sei que é interceptação telefônica, só pode investigação criminal ou instrução processual penal. Realizada sob a sua presidência, entendeu que é interceptação das comunicações telefônicas. Interceptação das comunicações telefônicas. Beleza. Teria grande importância para esclarecimento dos fatos. Sob a interpretação da comunicação telefônica de Pedro, à luz da sistemática da... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí
mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$8, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Constituição, tá? Sistemática constitucional. Assinar a afirmativa correta. A prova não quis entrar em questões da lei específica de interceptação telefônica. Ele falou, do que está na Constituição, me responda aqui a questão. Opa, é nós. Vamos lá. Letra A. Elas podem ser interceptadas por qualquer do povo. Qualquer pessoa pode fazer interceptação telefônica? Não, aí não, né, gente? Aí não dá. Está errada a questão, professor. Qualquer do povo? Tá de sacanagem, né? Está fora, letra A. Letra B. Elas não podem ser interceptadas, pois são emanação da liberdade de expressão e do direito à intimidade. Não, podem ser quebradas, está fora. C. Elas somente podem ser interceptados por ordem judicial, emanadas de juiz competente, o cara que pode fazer isso. Opa, professor, gostei. Letra C. Vamos ver a D? Elas podem ser interceptadas mediante autorização do superior hierárquico de Pedro. Superior, o servidor público superior de Pedro autoriza a fazer a interceptação. Nada a ver. Questão alternativa correta, letra C de casa. Beleza? Veja, só com o 12 a gente conseguiu matar. Vamos continuar? Vamos fazer a próxima? Segunda questão. É garantido o sigilo das comunicações telefônicas e das comunicações telegráficas, de dados e das correspondências. Professor, tá aí, tá beleza. Ótimo. Vírgula. Salvo no último caso, por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Professor, tá certinho. Opa, vou marcar certo. Calma. Vamos lá. A ordem daqui de cima até o salvo tá correta? Responda para mim. Tá correto? Sim ou não? Fala alto, pô. Sim ou não? Não. Porque, na verdade, a última parte aqui, na verdade, é a comunicação telefônica que fica bem aqui, não é isso? Isso. Ele trocou, ele colocou correspondência aqui e a comunicação aqui. A correspondência lá. Trocou, porra. Colocou a correspondência aqui, sendo que é lá. E se já começou a querer aqui, colocou lá. Trocou, na verdade? E no último caso, quando ele está falando o último caso, falando correspondência. Não, pô. O que serve, o que é blindado por essas ordens, inclusive está até na forma da lei, não tem lei estabelecer, está faltando também, é a telefônica e não a correspondência. Entendeu a jogada? Ele trocou. O que era para ser em telefônica, ele colocou correspondência. E o que era para ser correspondência, ele colocou telefônica. A questão está o quê? Errada. Beleza? Mais uma, vamos lá, mais uma questão, vamos lá. Aqui.
O sigilo da correspondência e do sigilo das comunicações telefônicas são invioláveis, ressalvadas hipóteses legais por ordem judicial ou administrativa devidamente motivada. Ordem administrativa fazer interceptação telefônica? Não dá, né, gente? Ordem administrativa não faz interceptação telefônica, só por ordem o quê? Judicial. Aí já me entregou, né? Eu falei ordem administrativa ou tá fora. Ok? Nem vou devagar, não. Tá errado. Vamos para a próxima. Vamos lá. Quarta questão. Vamos lá. O sigilo das comunicações telefônicas é violável por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Tá certo ou errado? Professor, redondinho. Comunicação telefônica é violável, não é violável? É violável. Professor, mas não é inviolável? Mas olha lá, é violável por ordem judicial, não é violável? Sim, é violável. Nas hipóteses que a lei estabelecer? Sim. Para fim de investigação criminal? Sim. Ou instrução processual penal? Certinho. Certinho, veja, o examinador adora brincar, o Thiago. Ele adora brincar com o inciso 12, adora puxar aqui. Eu também sou professor, eu sou professor de faculdade e eu também adoro brincar com meus alunos. Ficam todos puta de raiva comigo. Mas isso é o examinador faz isso, ele brinca com o inciso 12. Ele pega o inciso e coloca em sentido contrário. Essa é a função dele, cara. E a nossa função aqui é desvendar os seus malabarismos. Ok? A questão está o quê? Está correta. Vamos lá. Mas fica fácil. Depois que você pegou o bizu, pegou um macete, não erra mais. Vamos para a quinta questão, só lendo o inciso 12. Quinta questão, vamos lá. A trajetória dos Correios acompanha a evolução histórica e social da nossa sociedade, por terem uma atuação direta com correspondências e comunicações telegráficas, as legislações em ordem constitucional e infraconstitucional. Os Correios sempre levaram em conta previsões quanto à proteção às comunicações e ao seu sigilo. A respeito do sigilo de correspondências e de comunicações nos termos da Constituição Federal de 1988, assim é correto afirmar que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma da lei, que a lei estabelecer, para fim de investigação criminal ou instrução processual penal. Está certo ou errado? Certinho, professor. Ele copiou e colou o inciso 12 e colocou no final da premissa. Maravilha, certinho. Bom, fechamos esse primeiro bloco, né? Nós vimos aí vimos só a parte introdutória. Vimos só a parte introdutória da nossa matéria, só com o inciso 12. Só com o inciso 12 resolvemos várias questões. Vamos avançar? Vamos olhar o 9.1? Vamos lá. Vamos falar sobre o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas. Bom, quanto à telegráfica, a gente não tem muito o que falar. Quanto à telegráfica, não tem muito o que falar, ok? Mas a gente aplica por analogia. Tudo que a gente falar aqui para correspondência, a gente vai aplicar para telegráfica, beleza? Maravilha. Primeiro ponto, tanto a correspondência como a telegráfica pode ser usada em processo civil, ok? Pode ser usado em processo civil, beleza? Maravilha. Professor, todas as hipóteses onde eu vou pegar a correspondência do sujeito e abrir ela, precisa de ordem judicial? Cuidado, tá? Cuidado, essa é a regra. Essa é a regra, precisa de ordem judicial, essa é a regra. Mas existem algumas hipóteses onde eu não vou usar. Não vai ter. Duas hipóteses que são gritantes em prova de concurso que você tem que ficar esperto. Mas vamos voltar aqui, vamos ler aqui, olha só. Como regra, ambas são invioláveis, salvo as hipóteses de decretação do estado de defesa e de sítio quando puderem ser restringidos, ok? Existem dois estados, na verdade, todo o capítulo 1, os direitos fundamentais, eles podem ser relativizados em situações excepcionais, tá? Há sigilo de correspondência, situação de estado de defesa, que são situações de calamidade da natureza, e estado de sítio, que normalmente são um estado de guerra declarada. Nessas hipóteses aí, de estado de defesa e estado de sítio, a nossa Constituição permite que essas situações, por exemplo, a correspondência, por exemplo, pode ser violada sem autorização judicial. É porque é um estado de exceção, gente, é um estado diferenciado, um estado de guerra, um estado de, digamos assim, que precisa da força do exército ir lá controlar, organizar a bagunça. Em situações excepcionais. Beleza? Ok? Ok. Cumpre observar também que esse direito não é absoluto e poderia, de acordo com a circunstância do caso concreto, ser afastado, por exemplo, na interpretação de uma carta enviada por sequestradores. É um exemplo que eu posso pegar a carta e violar.
O sequestrador, não, você não pode abrir minha carta. Não, né? A suposta prova ilícita convalida-se em razão do exercício da legítima defesa. Beleza? Vamos falar agora em que eu posso convalidar uma prova que tem caráter ilícito, mas para me defender. Imaginamos que alguém está me chantageando e me manda uma carta, digamos assim, me chantageando, para que eu cometa um crime. E eu pego essa carta e junto no processo para me defender. Essa prova, mas você violou uma carta de terceira pessoa, ou você pegou essa carta, sei lá, sem autorização do dono, do remetente destinatário, você vai e abre a carta e junto no processo. Ela é uma carta inválida. Se for para uma situação de legítima defesa, para me defender, eu posso usar essa prova. E ela é considerada ilícita, mas ela se torna lícita. Mas mais à frente a gente volta a falar disso, ok? Estado de defesa, estado de sítio, eu coloquei os incisos que falam sobre isso, né? A restrição dos direitos durante o estado de defesa, em situação de sigilo da correspondência, poderá ser restrito. Cuidado, tá? A gente vai estudar isso mais à frente. Não há restrição. Não há cancelamento ou extinção ou cassação. A mera restrição. E isso tem que ser temporário, ok? Comunicação telegráfica e telefônica também. No estado de sítio, restrições relativas à inviolabilidade de correspondência, ao sigilo das comunicações também poderá ser mitigado. Eu falei lá atrás. Olha, interessante, os Correios. Existe a lei específica de 78 dos Correios, do Serviço Postal, e fala que se houver suspeita da prática de crime ou perigo, pode o Correio ir lá e abrir a correspondência da pessoa. Estava assistindo esses dias um dos canais aí do Discovery Channel, acho que é Discovery Channel ou NetGeo, que estava falando sobre as fronteiras mais perigosas da América Latina, né? E nisso estava o pessoal da Receita Federal nossa. Eles pegaram um brinquedo que tinha chegado, um brinquedo ali no aeroporto de Guarulhos, se não me engano. E aí o brinquedo passou no raio-x, não sei de onde que chegou, acho que foi de Miami, sei lá. Passou no raio-x e viu o brinquedo, e o raio-x identificou alguma coisa errada. O que ele pegou? Abriu o brinquedo. Abriu uma bola, quando foi ver, tinham lá vários envoltos, estava lá. Uma quantidade X de pasta base de cocaína. Nesse caso, violou a correspondência, violou a encomenda da pessoa, professor, não fere a Constituição? A resposta é não. Pode. Beleza? Olha lá. E essa questão aqui é boa, eu coloquei em questão. Olha só como caiu essa questão em 2013. Perguntou assim: a correspondência do preso é inviolável, somente sendo possível a administração penitenciária a quebra do sigilo mediante autorização judicial. Cara, se você ler essa questão, você fala, não, professor, está certo. O diretor do presídio só pode mexer na correspondência do preso se realmente tiver uma ordem judicial. A resposta, gente, está errada. A questão está errada. Professor, como assim? Existe posicionamento supremo do ministro Celso de Mello, tá? Eu não coloquei o recurso extraordinário aqui, mas nesse recurso extraordinário, o Supremo entendeu que a correspondência, a proteção e inviolabilidade do preso, não pode ser utilizado como para poder acobertar a prática de crimes, a prática de delitos penais. Nesse contexto, é autorizado o diretor do presídio, do penitenciário, o diretor da penitenciária, realizar a retenção e a abertura dessa carta. Como aconteceu um caso famoso, o caso do Fernandinho Beiramar, que inclusive as cartas dele foram noticiadas pela Globo, não sei se vocês estão lembrados disso. Eram as cartas dele, ele colocava em letras miúdas as comunicações de ordens a serem realizadas pela facção criminosa que ele comandava. E foram arrastadas, foram presas essas comunicações. Vamos ler o que a decisão de base trouxe. Olha lá. A administração penitenciária com fundamento em razões de segurança pública. Veja, coloquei a inviolabilidade da correspondência, ok? Do outro lado, eu coloquei a segurança pública. Vou ter que pesar, vou ter que ponderar. O que vai preservar? A violada da correspondência ou, digamos, a segurança pública? Segurança pública, com certeza. Disciplinar prisional ou de preservação da ordem jurídica pode sempre, excepcionalmente, e desde que respeitada a norma escrita no artigo 41, parágrafo único da Lei de Execuções Penais, proceder à interceptação da correspondência remetida pelos sentenciados, eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar, ou seja, correspondência, não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas. Beleza? Então, eu posso fazer o bloqueio sem necessidade até de autorização judicial. Vimos esses dois casos, Correio e o preso. Beleza? Evoluindo. Vamos falar sobre sigilo de dados. Aqui, em particular... Olá,
Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando das nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$ 80,00, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site Lá Concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Vamos falar sobre sigilo de dados. Aqui eu tenho sigilo de dados bancários, fiscais e outros mais. Quero que você compreenda o seguinte, isso é muito comum em prova. A Constituição, ela não protege os dados, digamos, informações sobre a minha pessoa, os dados. Isso não é protegido pela Constituição. O que é protegido pela Constituição é a comunicação desses dados. Ok? Professor, eu não entendi. Eu vou te dar já os exemplos de prova. O delegado de polícia, se ele estiver fazendo uma investigação, ele pode requerer os dados telefônicos, por exemplo, de um determinado investigado, diretamente na Vivo, por exemplo. Ele pede lá, eu quero o extrato da conta telefônica desse sujeito, para quem que ligou, quando ele ligou, quem foi as ligações que ele recebeu. Isso eu posso pedir esse extrato sem a necessidade de autorização judicial. O delegado também pode ir até a CVC, né, aquela empresa de turismo, perguntar eu quero os pacotes de viagem desse sujeito. Isso, inclusive, está até no Código de Processo Penal. Artigo 13A, 13B, se não me engano, que fala sobre isso. Ele pode, o 13A que fala, ele pode ter esse acesso às informações, ou o Ministério Público também, sem a necessidade de autorização judicial. Entendeu? Pode ir junto ao TRE, Tribunal Regional Eleitoral, e pedir os dados do cara. Pode. Ele pode ir até o DETRAN, o delegado de polícia, requerer os dados? Pode. Não tem nenhum problema. O que é bloqueado, o que é inviolabilidade de dados aqui, são os dados bancários, por exemplo. A comunicação desses dados bancários, dados fiscais, o acesso a informações de declaração do fisco, dados telefônicos. Aqui, esse daqui em especial, como eu disse para vocês, isso aqui não é protegido pela Constituição, os dados telefônicos. Tá? Não estou falando de conteúdo, conteúdo das conversas não fica gravado, ok? Eu não estou falando do áudio, tá? Eu estou falando dos dados. Isso aqui não é protegido pela Constituição. Isso aqui não precisa nem de autorização judicial.
ok? Informático, acesso a dados de computador e pendrive, ok? Então, esses dados, o mais perigoso deles é os dados bancários, tá? Que é muito comum em prova. A pergunta é, para que eu possa ter acesso aos dados bancários, eu preciso de autorização judicial? A resposta é positiva, sim. Quais são os casos? Eu fiz uma tabela aqui, na verdade eu me baseei no material do site Dizer o Direito, tem que dizer a fonte, né? E do Dizer o Direito eu consegui extrair essa tabela perfeita aqui, que vai encaixar perfeitamente na nossa aula. Vamos lá. Diz assim, o sigilo bancário. E aí eu fiz uma pergunta, foi feita a pergunta seguinte, esses órgãos, poderão requerer informações bancárias diretamente das instituições financeiras, ou seja, diretamente ao Banco do Brasil, ao Itaú, ao Bradesco. A polícia pode pedir diretamente essa informação, o Ministério Público, TCU, todas essas aqui, a gente vai olhar um por um. Primeiro, polícia pode pedir diretamente da autoridade policial, a polícia pode requerer diretamente ao banco? A resposta é negativa, não pode. A polícia necessita o quê? De autorização judicial. Beleza? Não tem como. O Ministério Público pode pedir diretamente? Também não. O Ministério Público precisa pedir ao juiz, que o juiz autorize ele ter acesso às contas bancárias, à transação, à comunicação bancária de determinado sujeito. Mas tem uma exceção que o STJ já decidiu. Falou o seguinte, é lícita ao Ministério Público requisitar informações bancárias de contas, de titulares e órgãos e entidades públicas, ok? Com o fim de proteger o patrimônio público, não se podendo falar em quebra ilegal do sigilo bancário, ok? Contas de titularidade de órgãos, ou seja, quem é o dono da conta é a Prefeitura de Cuiabá, é a Prefeitura de Codó, é a Prefeitura de São Paulo, é a Prefeitura de São Félix do Xingu. Essas prefeituras que têm uma conta corrente, uma conta bancária, o Ministério Público, por exemplo, não precisa pedir para o juiz ter acesso a essas contas, porque são contas públicas. Pode estar uma atividade privada, mas é uma conta pública, porque trata-se de um órgão público. Então, nesse caso, o Ministério Público pode ir diretamente ao banco, à instituição financeira, e requerer as informações dessa conta bancária. Veja, não estou falando particular, estou falando de um público, um ente público. Tanto até que um entendimento é que o inciso 12 protege o indivíduo, e não a entidade pública nesse caso. Beleza? Tribunal de Contas da União precisa de autorização judicial? Ele pode ir sozinho, melhor dizendo, ele pode ir sozinho à instituição financeira pedir informações bancárias? A resposta é negativa, não. Ele precisa também de autorização judicial. Eu tenho uma exceçãozinha aqui perigosa também. O envio de informações ao TCU, relativa a operações de crédito originárias de recurso público, não é coberto pelo sigilo bancário. Ou seja, se eu tenho uma transação bancária, ok? Entre fulano, ciclano e o banco X, banco Itaú. E essa conversa vem tratando de recurso público, o TCU pode pedir essa informação dessa comunicação bancária, que teve como plano de fundo recurso público. Aí ele fala, pode mandar que não é quebra de sigilo. Essa comunicação de transações e operações que tem recurso público, o TCU pode pedir esse envio dessas informações, sem nenhum problema, não fere a Constituição. Receita Federal, pode diretamente? Pode. A Receita pode, diretamente, sem precisar de juiz. Com base no artigo 6 da Lei Complementar 105/2001, que não é inconstitucional. O repasse de informações dos bancos para o fisco não pode ser definido como sendo quebra de sigilo bancário, ok? Não é. O fisco, a Receita Federal, pode pedir diretamente para o banco. O banco pode mandar para mim. Porra, eu sou a Receita Federal, eu mexo com dinheiro. O cara está desviando dinheiro, não está recolhendo imposto. Ele vai direto, ok, para o banco manda para mim informação. Essa comunicação entre o banco e a Receita Federal não fere a Constituição. Perfeitamente, ok? Fisco estadual, distrital e municipal. Não pode ir diretamente à instituição financeira? Sim, pode ir diretamente. Não precisa de juiz, tá? Desde que regulamentos no âmbito das suas esferas, competências, artigo 6 da lei tal, que eu já falei lá atrás, de forma análoga ao decreto tal. CPI, Comissão Parlamentar do Inquérito, pode ir diretamente ao banco pedir informações? Pode.
Precisa ir do juiz? Não, tá? A CPI não precisa. A CPI não precisa tomar benção no judiciário para ter uma informação bancária. A CPI pode diretamente, seja federal, seja estadual, seja distrital. Tá? Existe o artigo tal da lei, prevalece que o CPI municipal não pode. Tá? A CPI municipal não pode, tem que ter autorização judicial. A CPI estadual, distrital e a federal pode diretamente ao Banco do Brasil, ao Banco Bradesco, Itaú, Sicredi, Sicobi, pedir informações diretamente para as suas investigações. Não precisa de autorização judicial. Beleza? Essa daqui eu quero que você grifa, tá? A CPI é perigosíssima. Beleza? Maravilha. Vamos continuar o seu raciocínio aqui. Os dados bancários requisitados diretamente pelo fisco poderão ser utilizados, tá? Em processo administrativo civil, sim. Em processo penal, não, tá? Os dados bancários requisitados diretamente pelo fisco poderão ser utilizados para processo administrativo fiscal? Sim. Ok? O fisco pediu as informações, nós falamos atrás. O fisco é a Receita, pediu. Pode ter acesso? Pode. Ela pode usar essas informações e emprestar para o processo penal? Não, não pode emprestar. Tá? Se ela pegou informações bancárias, só para o processo fiscal dela. Aí a polícia fala, já que o fisco, Receita Federal, já que você pediu lá para o banco, me dá, empresta para mim, que eu quero usar no meu processo penal, na investigação. O delegado chega para o fisco, para a Receita Federal. A Receita pediu para o banco, ele pode ter acesso. Aí ela pegou, e ela vai usar essas informações para um processo administrativo fiscal, para cobrar o cara, que não recolheu diretamente o fisco. Aí bate no nome dela o delegado falou, fisco, me dá essas informações para mim, para me aproveitar no meu processo criminal. A Receita fala, isso aí não posso te passar, velho. Não posso te passar, que é só para processo nosso. Entendeu isso? Ela não pode repassar para processo penal. O Ministério Público pode requisitar diretamente dados de contas bancárias. Esse aqui já respondi. Pode, né, gente? Já falei que pode. Nós fomos lá atrás, pode, é exceção à regra. Vamos fazer a questão? Primeira questão. Consoante a interpretação do Supremo a respeito do direito à privacidade, desde que exista previsão legal, é dada à autoridade administrativa a decretar o sigilo do contribuinte sob a fundada suspeita de infração à norma tributária, independentemente de autorização judicial. Vamos de novo. Consoante a interpretação do STF, o direito à privacidade, desde que exista previsão legal, é dada à autoridade administrativa decretar a quebra... Não pode, né? Quebra de sigilo bancário do contribuinte sob fundada suspeita de infração da norma tributária. Não especificou quem faz essa quebra. Está errada a questão, viu, gente? Não. Ok? Independente de autorização judicial. Não. Ok? Beleza? Se tivesse falado especificamente o fisco, aí tudo bem, mas não falou autoridade administrativa. A autoridade administrativa está falando prefeitura de Cuiabá, prefeitura de São Paulo. Não pode. Ok? Beleza. Próxima questão. Segunda questão. As comissões parlamentares de inquérito, olha lá, têm o poder de válida e constitucionalmente requerer a quebra do sigilo bancário, quebra do sigilo fiscal. Perfeito. Bancário fiscal, tudo bem. De qualquer pessoa. Beleza. Não precisa nem autorização judicial, vírgula. Independentemente de motivação dela, quer dizer que ela pode... Por quê? Porque eu estou afim, vai lá... Não, tem que ter motivação. O porquê que ela fez esse requerimento. Ela tem que motivar isso, o porquê desse ato de requerer o sigilo, tá? Então, perfeito, ela pode pedir sem autorização judicial, mas ela precisa motivar, ela precisa dizer o porquê que ela está requerendo essa quebra, ok? Está rara a questão. Terceira questão. A quebra do sigilo fiscal, bancário, de registros telefônicos e de investigados pode ser validamente decretada por comissão parlamentar de inquérito, desde que haja deliberação fundamentada, motivação, e indicação da necessidade objetiva da adoção de tal medida extraordinária. Certo, não está questionando. Só que precisa fundamentar, tem que dizer o porquê que está realizando isso. A questão está certa, é isso mesmo. Vamos falar sigilo fiscal? Vamos falar sigilo fiscal? Bem que eu já falei na tabelinha, mas vamos falar aqui só para a gente poder fechar esse tópico da matéria. Sigilo fiscal, comunicação de dados, né? Lembra que é comunicação de dados. No tocante ao sigilo fiscal, faculta-se à administração tributária identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio de rendimentos e atividades econômicas do contribuinte,
Assim, deve haver expressa individualização do investigado e do objeto da investigação e a indispensabilidade dos dados em poder da Receita Federal. Ela pode diretamente, lembra, de pegar diretamente do banco. A lei complementar, vamos ver, pode diretamente sem autorização judicial. A lei complementar 104/2001, que passou a admitir um intercâmbio de informação sigilosa mediante solicitação de autoridade administrativa no interesse da administração pública, desde que seja comprovada a instauração de regular processo administrativo. É claro, tem que ter esse processo administrativo para pedir para o Banco do Brasil informações para poder, ali no processo administrativo, utilizar para poder aplicar essas informações sigilosas no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação por prática de infração administrativa. Lembra, penal, eu não posso prestar. Olha lá, questãozinha rápida. A quebra do sigilo fiscal exige prévia oitiva do investigado? Precisa ouvir o cara? Negativo. Precisa processo administrativo. E eu só posso usar essa informação para processo administrativo, não posso usar para processo penal, emprestar para processo penal, lembra disso? Ok? E aí a gente vai falar sobre sigilo das comunicações telefônicas. Mas antes disso, vamos dar um intervalinho e a gente volta daqui um pouquinho. Um abraço. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando das nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos. Professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só. Nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidade, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site Lá Concurso, fazer investimento bacana. Fui, tchau.